TJ entrevista hoje com ele que tem 40 anos de profissão. Locutor, apresentador, mestre de cerimônias e poeta nas horas vagas. Viviane, conta um pouquinho pra gente sobre esse seu lado. Bem, eu inclusive foi vindo para cá que eu deixei aflorar um pouco mais esse lance de escrever um pouco, porque a gente fica nessa paz, nesse silêncio. Então, os textos começaram a fluir melhor. Às vezes sai um poema, às vezes uma poesia, às vezes um texto reflexivo. E eu estou juntando aí os caquinhos para, de repente, a gente lançar um livro, um audiobook, alguma coisa assim. Que bacana. Seria o primeiro livro, então? Seria. Ainda não escreveu nenhum? Não, já lancei CDs no mercado, mas com textos do Evaldo Ribeiro. É O Segredo da Águia. Agora, futuramente, eu vou lançar alguma coisa só minha. Ô Viviane, então conta um pouquinho pra gente como e por que você decidiu seguir essa carreira de locutor. Desde pequeno o pessoal já fala, vozeirão, aquela história, não? Na realidade, eu aprendi a ler sozinho na minha casa, né? A escrever e ler. Cheguei na escola, a professora viu que eu tinha grande facilidade para aquilo e acabei sendo no primário escolhido para ser o orador. No final da 8ª série também já tinha escolhido para ser o orador da turma e um professor fez uma aula de eletrônica lá demonstrativa para que a gente continuasse no próprio colégio que tinha um curso de eletrônica depois da 8ª série. Então foi uma coisa assim, um chamariz, né, para os alunos ficarem. E ele montou uma estação, montou um transmissor e um receptor. Quem vai ser o locutor? O Viviane, Antônio Viviane. E aí fui lá, falei, a classe inteira ouviu na quadra ao lado. Eu saí de lá, fui para casa e perguntei para o meu pai, como é que é esse negócio de rádio? Você conhece alguém? Ele falou alguns nomes, mas ele não tinha amizade com aquelas pessoas. Eu fui na rádio, bati na porta com 14 anos. E o pessoal, olha, menino, tem uma freirinha aqui que faz uns programas aí aos sábados, ela está sempre precisando de alguém para ler os textos dela. À noite eu estava na faculdade falando com a freirinha. Olha, eu quero ler no seu programa. Ela falou, claro, então aparece sábado lá. Aí apareci no sábado, lia os textos e ela interpretava. E aí o gerente da rádio ouviu e me contratou em 74 para ser locutor da Rádio Difusora de Poços de Caldas, onde eu fiquei alguns meses, depois fui para a Cultura e em 78 vim para São Paulo. Comecei na Rádio Tupi primeiramente, depois fui para a Difusora, que era uma das grandes rádios jovens de São Paulo, e depois fui para a concorrente da Difusora, porque na Difusora o diretor era o Caio Ongadia, depois o Luiz Fernando Malioca, que me contratou, e o Antônio Celso me levou para a Excelsior em 80, e eu acabei trabalhando nas duas grandes rádios jovens de São Paulo, onde eu consegui construir uma marca como locutor de rádio. E nesse ínterim já comecei como jurado na TV Tupi, de programas, e depois comecei a trabalhar na TVS, Canal 11 do Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, que virou SBT. Eu fui para a televisão, fazia telejornais, depois fui para Record, fui para a TV Cultura, para Bandeirantes, apresentei telejornais e programas de clipes e programas de auditório, fiz tudo que podia ser feito em televisão. E a locução publicitária, quando que ela surgiu na sua vida? Foi em 78 mesmo que eu estava. No ano que você chegou? No ano que eu cheguei, eu conheci o Jorge Elau, que acabou me levando até duas produtoras, uma de som e uma de vídeo. Me levou até o Estúdio Ecos, onde eu conheci o Nicola Lauleta, com quem eu gravei o meu primeiro comercial, e começou a me, lapidar como locutor para comerciais, que é totalmente diferente de locução de rádio. E depois também, aí a partir disso que eu gravei o meu primeiro spot com ele, lá também eu gravei o meu primeiro comercial para a TV, somente a locução, e depois fiz algumas campanhas como apresentador também de comerciais, né? Fiz muitos comerciais para vários bancos, para empresas aéreas, aparecendo mesmo, né? Acabei ficando aí nessa área de publicidade, onde eu acabei me especializando nisso. E acabei depois deixando o rádio e a televisão, ficando só na publicidade. Hoje, qual a sua principal atividade? É a publicidade, né? Apesar de ser a voz padrão dos canais ESPN, a voz padrão do programa CQC, eu também
atuo muito na publicidade e no marketing em geral, porque muitos vídeos internos e tudo mais. Agora, quais os principais cuidados que você tem com a sua voz? E como é que funciona? Porque se você ficar gripado, é um dia, 2, às vezes 3 a menos de trabalho, né? Como é isso? Normalmente não fico gripado nunca. E nunca tive problemas também de rouquidão, a não ser por um único motivo: gritar, exagerar no tom de voz. Né? Se, por exemplo, você vai num estádio de futebol e começa a gritar, mas a berrar mesmo o nome do seu time, ou xingar o juiz, o que quer que seja, ou um baile de carnaval, extrapolar realmente, aí você perde a voz. Um dos cuidados principais é o dormir bem, pelo menos umas 8 horas de sono legais, tranquilas, que são fundamentais para que você mantenha a sua voz tranquila. Bebo muita água e só. Eu bebo água porque eu gosto de beber água mesmo. Hidrato sempre as cordas vocais, no caso, né? E é isso. Não tem muito mais o que fazer. E você acredita que para a pessoa ser locutor ou locutora, ela tem que trabalhar habilidades ou é um dom? Ela nasce com esse talento? Eu acho que até pode, de repente, colocar na cabeça, não, a partir de hoje eu vou ser locutor. Mas se não tiver uma paixão por essa profissão, não vai chegar muito longe. Eu acho que o fundamental, antes de mais nada, é você amar aquilo que você faz. Você ser um apaixonado por aquilo. A partir disso, e tanto faz, você ter começado aos 14, como eu, ou começar aos 30, aos 40, aos 50. Se você vai de cabeça mesmo, né, se dedicar àquilo que você acha que você tem um dom para aquilo, que você gosta daquilo, então acho que você consegue atingir seus objetivos. Você acredita que o tom de voz hoje faz diferença? Não mais, Essa principalmente coisa de no voz Brasil. de locutor Não, ou voz de locutora? principalmente no Brasil. Eu tenho viajado para o exterior em muitas oportunidades, e posso citar aqui Estados Unidos, México, Argentina, Portugal, Espanha. E quando a gente chega, a gente vê que a maioria dos comerciais ainda é feita por locutores tradicionais. Mas no Brasil isso eu não sei o que aconteceu. Os criativos estão procurando vozes comuns para se falar e muitas vezes, segundo minha ótica, elas acabam não falando com o público que deveria ser atingido por aquele comercial. Eu acho que em muitas oportunidades você pode botar uma voz que não seja profissional, digamos assim, para falar um determinado comercial ou outro. Mas aqui nós estamos vendo o contrário. Raramente nós estamos acompanhando uma publicidade hoje com locutores profissionais mesmo, que vão passar aquela mensagem com absoluta certeza e também atender o cliente em termos de eficiência muito rapidamente, né? Porque quando você fala com uma voz profissional, com alguém que já é tarimbado na área, aquilo sai assim, né? Questão do tempo da peça mesmo, ou o máximo, umas 10 tomadas daquele texto. E pronto, está pronto ali. Agora, você gravar com quem não é da área, com quem não é profissional, vai demandar um tempo muito maior até você chegar à interpretação que desejada. Você tem algum ídolo? Muitos ídolos. No rádio, eu gostava muito do Hélio Ribeiro, que fazia O Poder da Mensagem. Eu gostava de muitos locutores, mas o principal seria o Humberto Marçal. Humberto Marçal como locutor comercial, né? como locutor de rádio. E na questão de interpretação, eu não tenho como não colocar à frente de todos o Ramos Calheiia, que gravou Fernão Capelo Gaivota e Ramos Calheiia com aquela voz magnífica dele, tanto é que foi escolhido por Walt Disney para ser o seu principal narrador na Disney, tanto em inglês quanto em português, porque ele falava um inglês maravilhoso. Ele realmente é o meu ídolo principal na questão de interpretação de textos. Tem algum texto que você gostaria de ter gravado ou de ter sido locutor oficial? Assim, de bate-pronto, não estou lembrando, não. Porque muitas das coisas que eu faço, quando eu sou consultado para aquilo, eu faço com
o maior prazer do mundo. Então, tem textos que ficaram marcados para mim, né? Porque eu gravei desde que comecei na publicidade. Então, tem muitas locuções que ficaram marcadas da maneira como eu as fiz e tudo mais. E teve locuções minhas que ganharam Leão de Ouro, em Cannes. Como, por exemplo? Como, por exemplo, aquela da câmera. Não era da câmera, o astro principal do comercial é a câmera, mas são as pilhas que vão dentro da câmera que são o objeto produto daquele comercial. Posso falar o nome das pilhas? É Rayovac. Então, o pessoal vinha tirando, era uma ideia muito simples, né? Uma mesa, a câmera e vinha um dedo e tirava a fotografia. De repente a câmera parou de funcionar. Aí entrava duas mãos, tirava as pilhas, fazia assim, jogava a câmera fora, pegava outra câmera, colocava as pilhas e aí continuava funcionando. Rayovac Alcalina, a alcalina de longa vida. Aí esse comercial ganhou o Leão de Ouro em Cannes. Falando de bastidores, você tem alguma história para contar? Por exemplo, de repente você enfrentou alguma dificuldade muito grande ao gravar uma locução? Bem, com dificuldade não me lembro, mas lembro de, por exemplo, buscar determinadas vozes que a gente não tinha no momento para gravar aquele comercial. Então, essa primeira, não. Essa que eu vou citar, que todos que estão vendo a gente agora, né, seja de que idade for, vão se lembrar da menininha cantando a música Aquarela de Toquinho, e eu assinava o comercial. Eu gravei isso, eu tinha uns 22 anos, com uma vozinha simplesinha, mas justamente porque tinha que ser lúdico, né? Eu falava, Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar, num beijo azul. Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar. Então todo mundo se lembra desse comercial da Faber-Castell. E outros comerciais eu desenvolvi vozes para aquilo. E assim, nem sempre essa voz de locutorzão, né? Como, por exemplo, quando a gente acompanhava os grandes prêmios nos domingos pela manhã, do Ayrton Senna ganhando um atrás do outro, né? Era sensacional aquilo. E um dos patrocinadores, eu inventei uma voz para aquilo. É uma história um pouco complicada, mas a voz era anasalada, era diferente, para trazer também um pouco do lúdico e mexer com a criançada. Cheetos, o queijo que detona! Por exemplo. Né? E outros comerciais eu desenvolvi vozes como Trident apresenta Trident White, ou para a juventude, os embalos, as baladas de a Skol traz os maiores eventos para você, Skol Beats. E outros comerciais com a minha própria voz, tranquilo, e vendendo o produto de forma institucional, como, por exemplo, grandes lançamentos de carros que eu já fiz até hoje. Né? São vários veículos. Você tem algum lema? Meu lema é acordar todos os dias e saber que aquele dia é mais um dia para a minha evolução. Esse é meu lema, é evoluir a cada dia. Para finalizar, algum desafio? Me manter no mercado, esse é o meu desafio, porque a gente sabe que tudo é cíclico na vida. Esse é um grande desafio. Até quando se manter? Até quando pendurar as chuteiras? É bom que a gente tenha consciência disso. Tem um momento que você tem que parar. Esse é um grande desafio, de você aceitar que acabou. Antônio Viviani, muito obrigado pela sua entrevista aqui no TJ Entrevista, por partilhar tantas histórias, tantas emoções com a gente e, claro, essa voz maravilhosa. Eu aqui agradeço, pessoal que acompanhou nossa entrevista, pessoal da TV Alphaville, muito obrigado a você, a Dalgisa, a equipe que aqui esteve. E as portas estão sempre abertas para novas entrevistas, para um café. Estamos aqui com muita satisfação para recebê-los. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.
Quem eu era ontem, hoje não sou mais. Amanhã serei nenhum nem outro. Tenho a convicção de que sou um novo alguém a cada dia. Isso é o que se chama evolução.